Olá, comunidade selvagem, esse é mais um vídeo do canal Livros e Bichos e hoje nós vamos começar a apresentar uma série interessante. É mais um clássico da literatura zoológica, Naturama, a Enciclopédia do Mundo Animal. Isso aqui é um conjunto de 5 volumes, mais um volume extra. Foram publicados entre 1966 e 1967. Originalmente foi uma obra lançada em fascículos semanais pela editora Codex. Eu procurei na internet alguma informação sobre essa editora, mas infelizmente eu não consegui captar nenhuma informação. E sobre a obra em si, eu só consegui mesmo identificar que ela originalmente foi lançada em fascículos semanais e, pelo que eu pude observar, toda a coleção ela se completava em pouco mais de um ano, um ano e meio por aí. É um livro que você encontra somente em sebos atualmente. Encontrar exemplares em bom estado vai se tornando cada vez mais difícil com o passar do tempo. Eu já vi algumas enciclopédias com capas em cor marrom, cor laranja, elas variam muito. A minha aqui é uma de cor verde, tem alguns desenhos aqui de grossos coroados, desenho estilizado, artístico, mas as capas elas variam um pouco, variam bastante. Eu já observei exemplares, uma coleção com a capa alaranjada, que era só um Naturama escrito em letras douradas. Eu já cheguei a ter em mau estado um conjunto dessa enciclopédia na cor marrom, em que os grossos estavam em baixo relevo, né, destacados em baixo relevo. Infelizmente essa obra estava em tão péssimo estado, eu me desfiz dela assim que eu consegui adquirir essa daqui que estava em um estado assim excelente. Bem, gente, isso daqui é uma obra que foi compilada pelos professores e pesquisadores da Sorbonne francesa. É uma obra totalmente pintada, ela não segue ali a linha dos bichos, é bem diferente. Ela está dividida basicamente em continentes, e dentro desses continentes são selecionados ambientes em que as espécies estão inseridas e são discutidas. O texto também é uma carga de texto um pouco mais assim corrida do que a obra Os Bichos, né, que você tinha como se fosse uma obra, vamos dizer assim, grosseiramente falando, era uma obra que você tinha textos curtos ligados a alguma figura. Aqui não, aqui é um texto corrido, intercalado com figuras ali de animais ali no miolo da obra. Todas elas são pintadas, são pinturas excelentes, muito bem caracterizadas. Vocês vão ver assim que é uma obra de encher os olhos. Eu tive contato com essa obra mais ou menos na mesma época em que eu tive contato com a obra Os Bichos, né? Foi lá na biblioteca da minha escola, lá do primeiro grau. E no início eu não dei muita importância para essa obra, Os Bichos me chamava mais a atenção, mas depois que eu tinha dissecado, desenhado as obras ali da editora Abril, aí a gente tenta expandir os horizontes, aí eu percebi também, né, a maravilha que era a obra do Naturama. Vocês vão ver aqui na Espiada Selvagem como que esse livro aqui é bonito. E o primeiro volume, ele tem a temática de trazer a fauna dos lagos e pântanos interiores, né? Região de banhado, então vai trazer as aves paludícolas, mamíferos relacionados a corpos de água, a representação aqui de invertebrados também é muito boa. Bem, se você é das antigas e tem mais alguma informação, né, sobre essa obra, se você vivenciou ou tem algum conhecido, né, que tenha maiores informações sobre a obra Naturama, deixa uma descrição aí no vídeo, compartilha a informação com a gente, ok? Bem, quero agradecer a todos que estão prestigiando o nosso vídeo. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, apoie a nossa iniciativa de toda semana estar trazendo aqui uma dica de leitura zoológica, ok? Não deixem de conferir aqui a segunda parte do livro, em que eu faço aqui a Espiada Selvagem sobre Naturama, volume 1. Até lá! Olá, comunidade selvagem, vamos continuar aqui a nossa espiada pelo volume número 1 da Enciclopédia Naturama.
Aqui a gente tem um índice temático dos capítulos que estão presentes aqui no primeiro volume. Depois, nós temos aqui as referências das fotografias que aparecem nesse volume. Elas são muito poucas. O forte desse volume realmente são as pinturas. Ao contrário das outras obras, o índice alfabético aparece no início do volume, não no final. E aqui a gente tem o início efetivo da obra. O primeiro capítulo, ele é um pouquinho estranho, porque ele é mais voltado para mostrar a evolução da vida ao longo do tempo, mas não foi estruturado de uma forma muito correta, porque acabou misturando animais de várias eras geológicas diferentes, sem dar uma coerência pelo tempo. Na verdade, aqui o intuito desse capítulo foi apresentar, foi esclarecer, né, que a vida evolui ao longo do tempo, desde formas mais simples até as mais complexas nos dias de hoje. É estranho se pensar nessa forma de escrever esse capítulo, porque esse livro foi feito com o apoio dos mestres da Sorbonne francesa e esperava-se que tivesse um maior cuidado científico. Mas as ilustrações aqui elas são muito bonitas e pelo menos o intuito de mostrar aí a evolução da vida ao longo das eras deu resultado. Bem, aqui começa a temática real do livro, né? Esse primeiro volume ele trata sobre a fauna encontrada nos ambientes de pantanais, né, banhados, ou seja, os ambientes palustres. Como vocês podem ver aqui, todas as figuras são de animais, representação de animais pintados, com destaque para a fauna de artrópodes e invertebrados. A representação das borboletas e mariposas nesse livro aqui é muito bonita, muito bem detalhada. É uma pena que esse livro ele não apresenta a relação dos artistas que estiveram envolvidos na confecção da enciclopédia. Mas como no Os Bichos da editora Abril, dá para perceber claramente que vários artistas estiveram presentes na confecção das figuras, porque uma ou outra apresenta características muito distintas. Algumas têm um traço um pouco mais fino, mais detalhado, enquanto que outras figuras apresentam um traço um pouco menos rebuscado. É comum em cada capítulo encontrarmos um mapa que trata sobre a região do mundo onde aquele capítulo ali é discutido, né? E como eu disse para vocês, aquelas fotografias de referência, elas aparecem no miolo e também no final e no início de cada capítulo. Basicamente, é uma demonstração da paisagem que vai ser discutida naquele capítulo. Por exemplo, aqui é um capítulo que abre falando sobre a fauna encontrada nos pântanos interiores da Ásia, ou seja, as plantações de arrozais. Então ele traz aqui um panorama de uma plantação de arroz ali na região do Vietnã. E aí ele vai trazendo aqui a discussão das várias espécies encontradas ali naquele ambiente. É uma obra muito bonita, as figuras são muito bem representativas dos animais, muito bem detalhadas. É de encher os olhos. Nos 5 volumes é comum encontrarmos algumas pinturas, como essa daqui, que retrata algum grupo. Essa especificamente trata de crocodilianos. Apesar de ser um capítulo voltado, né, para a região dos arrozais, aqui estão espécies de continentes diferentes e que não necessariamente habitam, né, plantações de arroz, muito pelo contrário, a maior parte delas é encontrada em rios e pântanos interiores. Um exemplo claro disso é o gavião, encontrado na Índia, e o crocodilo anão, encontrado na África. A representação também nesse livro de besouros é impressionante. Logo, logo vocês vão perceber. Eu não sei por que acontecia nesse volume
de você, por exemplo, estar falando sobre as faunas, né, da região dos arrozais, a fauna asiática, e de repente ali no meio aparece uma espécie que não é daquela região. Tipo aqui, nós temos lado a lado representado um pato mandarim e um pato da madeira. Esse aqui característico mesmo da região da Ásia, mas encontrado ali nas zonas lacustres da Índia, do Oriente, enquanto que esse é típico da América do Norte. O porquê deles fazerem essa mistura até hoje é uma incógnita, eu não consegui entender. Como vocês podem ver aqui, ó, as figuras são muito bem detalhadas. A questão do texto, muito fácil de ser compreendido, é numa linguagem muito clara, não tem um vocabulário que você precisa ter um conhecimento prévio de zoologia muito grande para entender. É muito tranquilo de ler esse livro. E além da leitura, é um livro que, vamos dizer assim, que se você for admirar as pinturas, é onde você vai demorar para acabar a leitura, porque são pinturas magníficas, com cores muito bem caracterizadas. E se você for admirar os detalhes da pintura, aí você realmente vai demorar um pouco mais de tempo. Olha só, essa pintura aqui do alligator da América do Norte, maravilhosa. Essa pintura aqui de um filhote de alligator com peixe é muito bem detalhada. Vocês podem perceber aqui que o contraste de luz e sombra é muito bom. Então, assim, os artistas que fizeram essa obra aqui em 1966, 1967 estão de parabéns. É uma obra muito bonita. Aqui ele está fazendo. Esse capítulo aqui trata mais da fauna ali dos pântanos da América do Norte, na região ali dos Everglades, na Flórida. Mais um capítulo sobre os pântanos da Ásia, enquanto que naquele outro capítulo estava focado sobre os arrozais, aqui é mais sobre um ambiente mais natural dos pântanos ali da Ásia. Além do texto principal, nós temos também esses textos secundários. São eles que identificam as espécies que estão representadas. Como vocês podem ver aqui, ó, a representação, né, de borboletas, dos lepidópteros, ela é muito rica, muito cheia de detalhe. É traçado todos os detalhes aqui das escamas, a iridescência da asa. É um trabalho científico muito acurado. Tirando assim algumas vezes que você tem um deslize de encontrar uma espécie ali que não é característica do capítulo, que a gente até hoje não entende muito bem o porquê disso, mas é uma obra digna de nota. Aqui tem uma representação do rinoceronte indiano. A fauna dos pântanos da América do Sul. Na América do Sul é a famosa região ali do Pantanal do Mato Grosso, que se estende pela Argentina. A representação aqui das espécies de boídeos. Nós temos a sucuri, a jiboia, a capivara, o maior roedor da América do Sul. Aqui é um mapinha retratando a região onde se encontram os pântanos interiores da América do Sul, espécies de lepidópteros típicas. Esse aqui é uma das maiores espécies de coleópteros da América do Sul. Representação dos peixes, poraquê, piranha, pintado, tralhoto. Aqui a fauna dos lagos americanos. A representação do muskelung, a maior espécie de lúcio. Os lagos americanos são ricos em anfíbios, em salamandras. Aqui o mapa da América do Norte. Aves típicas das regiões de pântanos interiores. Como não poderia deixar de aparecer, a águia americana, símbolo dos Estados Unidos, grande pescadora. Aqui é uma mistura da fauna dos lagos asiáticos e africanos.
Aí, num capítulo só, ele trata de animais das duas regiões e das adaptações dessas espécies. Aqui uma representação muito rara do Baiji, ou o boto de água doce chinês. Aqui uma beluga. Tá vendo? Não faz muito sentido retratar uma beluga no ambiente, né, dos lagos interiores. A beluga é própria do ambiente do Ártico. De vez em quando acontecia isso, uma espécie tá totalmente fora, aparecendo num capítulo que não era devido. Agora, o porquê disso é difícil de entender. Mesmo porque as informações que nós temos dessas obras mais antigas, elas são um pouquinho mais escassas, né? Eles não tinham muito cuidado em traçar correta ali os expedientes, os créditos, e muitas dessas informações também se perderam aí ao longo do tempo. Aqui é um capítulo muito legal da fauna dos lagos de montanha, principalmente ali da região da Europa. Vocês viram aqui a representação de lepidópteros aqui é bem forte. Vai ser uma constante nos outros volumes. Há um ponto positivo para a obra, porque a fauna de invertebrados geralmente não é tão retratada com o cuidado que muitas vezes ela merecia, né? Os artrópodes são a classe dos animais que apresentam maior diversidade. No entanto, em matéria de livros, é uma das que são mais negligenciadas. Aqui tem uma representação muito bonita dos pombos frugívoros da região da Ásia. A ordem dos pombos, né, que é a dos columbiformes, é bem rica. Aqui na América do Sul ela não é tão rica em espécies, mas na Ásia existe aí uma representação de aves bem coloridas, bem interessantes. Eu espero que vocês tenham gostado dessa espiada, desse livro aqui que é uma obra de arte. Espero que vocês tenham gostado, compartilhe o vídeo e na semana que vem vamos trazer o segundo volume, ok? Vejo vocês na semana que vem. Até lá!